O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando-os em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. E nós queremos acolher os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré, pelo Facebook da Basílica e pelo YouTube de Belém do Pará, para toda a Amazônia Legal, o Brasil e o mundo. Caríssimos, nós estamos tendo nessas 2 últimas semanas, e vamos continuar, talvez por mais 1 ou 2, a ter como leituras, ou melhor, como primeiras leituras das missas durante a semana, trechos retirados do livro do Gênesis. A liturgia está nos levando a fazer um verdadeiro estudo bíblico sobre este livro que é tão importante, tanto que é o primeiro de toda a Sagrada Escritura. Por isso, em grego, Gênesis significa origens, princípios. Então, é muito importante que nós tenhamos esta leitura deste livro, e a liturgia está nos proporcionando esta oportunidade, dentro da liturgia da missa, de nós meditarmos sobre as origens do povo da Antiga Aliança e do mundo. É preciso entender o passado para compreender o presente e evitar os erros do passado, que eles se repitam no futuro. É para isso que existe a história. A história, que em grego é historia, né? Um H com som de R bem brando, né? Historia significa investigação. E dizia o grande escritor latino, o grande escritor romano, Cícero: história magister vita est. A história é a mestra da vida. E o que a história de Jacó tem a nos ensinar? Neste trecho de hoje, nós já estamos vendo que ele está retornando da terra de Pandarã, na Síria, já com família constituída, com suas esposas, seus rebanhos, com seus filhos, voltando para Canaã, para Israel. E lá está seu irmão Esaú, com quem ele teve uma intriga, não é? Eles eram gêmeos, e quando
sua mãe Rebeca estava dando à luz. No primeiro momento, quem parecia que ia sair era o Esaú, também chamado Edom, que nós podemos traduzir do hebraico como o vermelho, o ruivo, peludo, chato, né? Aquelas crianças que nascem já com pelo, né? E vermelho, vermelhão, ruivão. Só que o Jacó pegou pelo calcanhar e passou na frente, né? Saiu. Por isso que o nome dele é Jacó, em hebraico Jacob, que significa aquele que segura pelo calcanhar. Em português nós vamos ter as variantes Iago, Jacó, Jacob, Santiago, que é a junção de Santo Iago, né? Santo Iago. Em espanhol também, Santiago, né? Então temos estas versões deste nome. E ele vai receber o nome de Israel. Israel, aquele que luta com o Senhor. E alguém poderá perguntar, e como é que a gente luta com Deus? De várias maneiras. Tem aqueles que lutam contra Deus, e tem aqueles que lutam com Deus. É diferente, não é? Mas Jacó foi mano a mano, tete a tete. E não conseguindo, isso aqui é uma coisa misteriosa, não temos como entender. Como é que Deus se dignou a lutar com o homem? E ele não conseguiu fazer Jacó, digamos assim, que terminou em empate, né? Na verdade, o Senhor deu um golpe, né, que deixou Jacó coxo, né? Apertou o nervo da junta da coxa, né? Claro, ele sabia onde apertar, porque foi ele que fez, não é? É o Criador. E o Jacó ficou meio manco. Jacó, me largue. Ele disse, não me largo enquanto o Senhor não me der a bênção. E Jacó foi abençoado. Como lutamos com Deus? Pela oração. Foi isso que Jacó fez aquela noite toda. Ele lutou com Deus. Ele pediu para retornar à sua terra em segurança, com a sua família, para tentar uma reconciliação com seu irmão Esaú. E lhe foi dado tudo isto. Então a oração é uma das principais formas de lutar com Deus. Esta é a lição que nós tiramos hoje da história de Jacó. Lutar com Deus pela oração. E muitos são fracos, né? Desistem logo. Outros, como a exemplo de Jacó, não desistem, passam a noite lutando. Já dizia Santo Agostinho, se não me falha a memória, Santo Agostinho que disse esta frase. A oração é a força do homem, porém a fraqueza de Deus. A fraqueza de Deus, porque Deus é Pai, e Ele não deixa de ouvir o apelo dos seus filhos. E um pai bom, diga-se de passagem, viu? E Ele se compadece dos nossos sofrimentos. Aí alguém dirá, por que Ele deixa a gente sofrer? Santo Agostinho vai nos esclarecer por quê. Santo Agostinho nos diz que Deus não quer o mal de ninguém, mas quando Ele permite o mal, é para tirar um bem maior e melhor. Nós só temos que aguardar para ver. E de fato, se você for ver, é isto mesmo. E outra, porque infelizmente a maior parte de nós não quer seguir a estrada do amor, prefere seguir a estrada da dor. Estrada da dor. Se comporta como criança. Filhinho, não põe a mão na vela, você vai se queimar. Filhinho, não brinque com fogo. Filhinha, por favor. E a criança malina
arteira teimosa, põe a mão no fogo e se queima. Está vendo? Não é isso que acontece muitas vezes comigo e com você? Não queremos escutar o Senhor e acabamos dando com a cara na parede. Aí é que você vai botar a mão na cabeça. Ah, meu Deus, se eu tivesse ouvido a minha mãe, ou meu pai, ou a minha esposa, ou o meu esposo, ou o meu filho, ou o meu amigo. Se eu tivesse ouvido Jesus, eu não tinha feito uma coisa dessa. Aí você vai tirar o que para a vida? A lição. Já não vai mais cometer aquele erro. E infelizmente há aqueles que morrem no pecado, não se convertem, não se dão conta. Temos que rezar por estes, não é? Então a nossa luta com Deus muitas vezes é uma luta longa, porque Ele quer provar a nossa fé. Porque a fé que não é provada, não é comprovada. Se nós não superamos as provações, tiremos pela mãe do próprio Santo Agostinho. 33 anos ou mais de oração ali direto. Todo dia. E ela já começou quando ele estava no útero, viu? Porque ela olhou para o pai de Santo Agostinho, né? Deu aquela olhada, mulher sensata, né? E disse, esse aqui é desse aí? Sei não. Vai dar boa coisa. Já começou ali a rezar, a orar. E foi colher o fruto já 33 anos depois. Que luta esta mãe não teve. Por isso que se diz, mãe de joelhos, filho de pé na vida. Mas isso se aplica também ao pai. Viu? Pai de joelhos, filho de pé na vida. Então é preciso orar. Você quer alcançar a graça e não aguenta fazer 9 dias de novena. Novena são 9 dias em geral, né? O nome já diz, novena. E emendar uma novena na outra. Você aguenta? Pois é. Santa Mônica fez uma novena de 33 anos. Vai encarar? Jacó encarou. Mônica encarou. Agostinho lutou muito com Deus, mas Deus venceu. Conseguiu pegar Agostinho. Paulo, apóstolo, Jesus teve que derrubar do cavalo. Está vendo? Olha, é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Por isso, meus irmãos, não vamos desistir da oração. E hoje nós temos como exemplo disso, nós estamos comemorando a primeira santa brasileira, que embora não tenha nascido no Brasil, mas viveu a maior parte da sua vida aqui, praticamente 90% da sua vida, veio criança da Itália, a nossa querida Santa Paulina. Paulina, que se destacou por superar muitas situações de humilhação, contradições. Ela passou por uma dura provação, aquilo que São José Maria Escrivá chama de a contradição dos bons, quando as pessoas boas não veem com bons olhos as nossas obras ou as nossas ações. Ou só depois vão entender, ou só depois vão dizer, me desculpe, eu não compreendi você, eu achei que você estava indo pelo erro, mas quem estava errado era eu. E Jesus no Evangelho é vítima também de incompreensões. Há muitas. Infelizmente, alguns olham tudo que Jesus faz de bom com o olho mau. Vimos o exemplo. Ele curou, ele expulsou o demônio daquele mudo, e o que os fariseus disseram? Aplaudiram o bem que Jesus fez? Olha que bom, ele conseguiu libertar aquele pobre coitado de uma possessão demoníaca. Não,
Eles olharam com um olhar mau e disseram: ele faz isso porque ele está de conluio com o príncipe dos demônios, ele combinou com o demônio. Olha, demônio, eu vou te expulsar e tu sai, tá? Para o povo ver que eu estou fazendo um milagre. Levantaram a calúnia contra nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Esses tinham um olhar impuro. Por isso que é preciso que você e eu tenhamos cuidado. Não nos deixemos, não deixar o mal nos cegar. Porque quem tem os olhos impuros, diz São Paulo lá na carta a São Tito, vê em tudo impureza. Para os impuros, tudo é impuro. Tudo é impuro. Isso não quer dizer que a gente vai ser imprudente. Pelo contrário, a gente tem que ser prudentíssimo com as coisas que chegam até o nosso conhecimento e purificar os nossos olhos para saber discernir realmente se o que nós estamos vendo é uma coisa boa ou uma coisa má. Contam que havia uma mulher que todo dia ia para a janela e o marido sentado na cadeira lendo o jornal, e a mulher olhava pela janela para o quintal da vizinha que estava estendendo a roupa e dizia assim: marido, que mulher porca! Se você vê como ela lava uma roupa mal lavada, tudo sujo, tudo manchado. E isso era todo dia, todo dia, todo dia. Um dia ela olhou pela vidraça e teve uma surpresa. Marido, não é que hoje a mulher acertou a lavagem? Está tudo bem alvinho. Nossa. Aí o marido respondeu para ela: mulher, eu limpei a nossa janela. Então, vamos limpar as nossas janelas para que a poeira do mal não nos faça ver apenas a maldade nas ações dos irmãos. Os fariseus não limparam a sua janela e até nas melhores ações de Jesus viam apenas o mal. Mas o mal, graças a Deus, não podia estar em Jesus, não é? Porque Ele é o bem em si mesmo, estava neles. Peçamos ao Senhor que limpe os nossos olhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Clama a me exaudiante, diz o Senhor, clama por mim e eu vos escutarei. Por isso,